pode ter um dia, ter uma semana, ter um mês, sem que algo a gente consiga perceber, mas quando a gente está espiritual, o Senhor sempre vai sim preparar algo para nós que vai modificar o nosso dia. E eu estava hoje, aqui estava chovendo muito aqui em Fortaleza, quando eu ia passando numa rua, quando eu vi uma senhora que estava ali segurando na parede, aquele me chamou muita atenção. Eu fui até aquela senhora e aquela mulher estava embriagada, eu coloquei ela no meu carro e eu comecei a ministrar na vida dela, né, assim, porque talvez se fosse outra pessoa que passasse por aquela rua não tivesse dado ali uma mão, dado ali uma palavra. E é para isso que o Senhor nos coloca nesta terra. E ali eu comecei a ministrar na vida daquela mulher, eu falei de Jesus e ela começou a chorar me pedindo ajuda, né? Então assim, nós podemos ser resposta na vida de alguém. Então de repente você está aqui nesta live, talvez eu não me conheça, né? Algumas pessoas estão aqui que acompanham minha live, mas o Senhor nos convidou para propagar o amor, né? Então assim, a gente precisa sair deste evangelho de quatro paredes e propagar o evangelho do bem, o evangelho do amor, o evangelho da paz, porque é isso que nós fomos chamados. E esta semana eu estava lendo um livro que falava sobre o Sermão da Montanha, a forma como Jesus ele conseguiu mostrar para a gente um evangelho que é acessível. E a gente, quando lê o Antigo Testamento, a gente vê que era feito tantos rituais e muitos profetas precisavam estar ali consagrados, pessoas comuns, simples, não poderiam estar de qualquer jeito naquele monte, porque se elas estivessem em alguma situação que não fosse como Deus escolheu, aquelas pessoas eram fulminadas pela glória de Deus. Então, quando Jesus vem, ele assume uma acessibilidade para cada um de nós, e na terra ele ia para lugares simples, lugares que ele podia inspirar as pessoas, como montanhas, como lugares de natureza. E assim, quando a gente consegue perceber Deus de forma mais simples, nós nos conectamos com o Pai por meio da natureza. Então, nós fomos feitos para estar conectados com Deus. Então, eu não havia preparado esta palavra, mas a palavra que Deus coloca no meu coração para vocês é: se conecte com Deus, né? A gente vive em uma sociedade que ela passou por uma evolução muito grande. E nós somos privilegiados porque nós temos a tecnologia que trabalha ao nosso favor, né? Hoje nós estamos fazendo o que antes era impossível, o quê? Uma live com muitas pessoas aqui conectadas. A gente está aqui transmitindo ao vivo, uma imagem ao vivo e a cores, sendo que teve pessoas que não tiveram essa oportunidade. Então, que você possa valorizar as oportunidades, porque nós temos um Deus que, quando o véu do templo foi rasgado, o Senhor nos entregou o acesso. O acesso significa o quê? Que quando você dobra os seus joelhos na tua casa, você pode se conectar com Deus. E Ele não é um Deus distante, mas Ele é um Deus perto. Ele é um Deus distante para aqueles que em muitos momentos não quer. Mas o Senhor todos os dias está ali, batendo na porta do coração. Ele é um Deus acessível, Ele é um Deus que está próximo. E a palavra de Deus fala que nós temos que invocar o nome do Senhor, suplicar e buscar enquanto Ele está perto. Então, Deus está aqui dizendo a Divânia, a Rejane, o pastor Paulo, a mim, que Ele é um Deus que está com os ouvidos prontos para nos atender. Então, onde você está agora, em qualquer parte do Brasil, em qualquer região do mundo, porque eu creio que esta live vai chegar assim nas nações, nós podemos entrar, não com o coração angustiado, não com o coração triste, porque a palavra de Deus fala que até a tristeza, ela salta de alegria. Então, Deus preparou hoje, eu quero aqui agradecer a Deus, porque eu passei a semana doente, eu estava com virose, e justamente hoje, na sexta-feira, o Senhor devolveu a minha voz, o Senhor devolveu a minha imunidade, eu estou aqui bem. Sabe por que o Senhor me preparou para poder estar aqui com vocês? Porque o nosso Deus é um Deus de oportunidade. Porque Deus, Ele preparou este momento para que você viesse receber aí na tua casa e montar um lugar de adoração. E não é simplesmente uma sexta-feira em que a gente se reúne para poder cultuar a Deus, mas tão somente para que a nossa vida ela seja uma vida constante de adoração. E nós
fomos feitos para adorar a Deus. Quando nós não estamos adorando a Deus, nós devolvemos a glória que é de Deus para o mundo. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, Deus manda dizer para você que você é mais que vencedor. Deus manda dizer para você agora que toda sentença contrária que veio com o objetivo de querer te atrapalhar, te afastar dos caminhos do Senhor, até mesmo te fazer duvidar daquilo que você é, o Senhor está agora desembaraçando os teus passos e manda dizer para você agora que em qualquer lugar em que você está agora, a tua intercessão para Deus, ela é sim válida. Então, nós como seres humanos, nós estamos nesta terra por um tempo limitado, mas o nosso Deus, ele é um Deus eterno. Então, um dia eu escutei um testemunho de alguém que estava ali, que fazia trabalho nos cemitérios, e aquele macumbeiro, quando chegava e tocava no cadáver de alguém que servia a Deus, de alguém que teve uma vida toda dedicada a Deus, o inimigo se manifestava e dizia, não, nesse você não toca. Porque até os nossos ossos, quando nós passamos desta terra e vamos para a nova dimensão espiritual, é consagrado. Então Deus manda lhe dizer agora que tudo que você tocar vai ter a bênção de Deus. A palavra de Deus fala que nem mesmo o fio de cabelo da nossa cabeça passa em vão. E ainda que você possa se preocupar com o dia de amanhã, de repente você está aqui com todas as preocupações, porque nós, como seres humanos, nós nos preocupamos. Mas a palavra de Deus fala que ainda que você venha se preocupar com o dia de amanhã, você não pode acrescentar 1 centímetro à tua estatura. Então o Senhor vem nos ensinar o quê? Olha para as árvores, olha para Eva, olha para os animais. Assim como eu, Senhor, tenho cuidado dos animais, porventura será que eu, Senhor, não poderia cuidar de você? E em muitos momentos nós ficamos aflitos, nós ficamos à beira de naufragar, nós ficamos sem andar sobre as ondas do mar, mas todos os dias o Senhor quer te fazer andar além da tempestade, além dos teus temores, além das tuas dificuldades, além das palavras contrárias, além daquilo que tudo que foi semeado na tua vida, Deus manda te dizer que Ele é maior. Sabe por que Ele é maior? Porque Ele preparou o caminho, porque Ele te faz forte, porque Ele te faz temente, porque Ele conquistou uma cidade espiritual. E o que Deus tem para você não é algo de terceira categoria. Deus não vai te entregar o que não é bom, mas Ele vai sim te entregar o que é de excelência. Então, essa palavra que Deus coloca no meu coração, e quando eu consigo olhar aqui para vocês, eu consigo enxergar pessoas que neste momento estão abrindo mão do próprio conforto. Você poderia estar dormindo, poderia estar fazendo qualquer coisa, mas você escolheu estar na presença de Deus. E não tem ninguém, porque a própria palavra de Deus diz, aquele que deixa pai, aquele que deixa mãe, aquele que abre mão do conforto, aquele que abre mão dos prazeres, ele recebe 100 vezes mais na eternidade, mas ele também recebe aqui. Porque há sim um retorno para a tua semeadura. De repente você pode estar tão cabisbaixo, de repente você pode olhar para a tua vida e pode dizer, mas eu estou lamentando porque algo saiu diferente daquilo que eu imaginava, e eu me sinto agora, sabe, com pouca força. Mas Deus manda lhe dizer agora que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão. Eu não estou aqui falando de um evangelho de oba-oba, de um evangelho de facilidades, mas eu estou aqui para te dizer que no teu dia mau, o Senhor vai estar presente. No teu dia de banquete, Ele vai festejar com você. Porque em muitos momentos a gente coloca as expectativas em pessoas, e pessoas são transitórias. Mas quando você realmente coloca a expectativa em Deus, a tua expectativa não vai ser frustrada. E eu não venho falar aqui de pessoas que estão, sabe, em um patamar muito alto, até porque se você alcançar esse patamar de forma imediata, precipitada, sem alicerce, você vai despencar. Mas nós conhecemos um Deus que Ele dedicou a vida toda, e que Ele dedica a sua vida para investir em pessoas, para investir em propósito. Então, cada um de nós temos um propósito. E eu quero deixar essa pergunta para você. O que você tem feito com o propósito que Deus confiou a você? Muitos têm gastado a vida toda com coisas que passam. E o Senhor me traz à memória a parábola que fala da pessoa que constrói a casa sobre uma rocha e a pessoa que constrói a casa sobre a areia. Deus não nos colocou nesta terra para viver uma vida aparente, uma vida secular, simplesmente para se encantar com a beleza do mundo, porque é algo que passa. Mas o Senhor nos colocou nesta terra como semeadores. E quando nós temos a visão que nós somos semeadores,
nós alcançamos uma humildade. Sabe por que essa humildade? É porque o próprio Cristo construiu para nós a humildade. Ele veio em forma humana, em forma de carne. Ele não usurpou o próprio poder de Deus, mas tudo que ele fazia, ele entregava a Deus. E nós precisamos aprender com Cristo. Senhor, o que eu posso fazer? O que eu estou fazendo é certo ou eu estou errando? E a palavra de Deus fala que Jesus ele estava ali dando toda a glória, ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo. E ele fala para nós que bem-aventurado é aquele que serve, porque quando eu sirvo, eu encontro de Deus toda a capacidade que vem do céu, e eu consigo extrair. E eu falo agora com vocês, o Senhor me traz uma visão que como se fosse uma rosa. E se a gente olhar a rosa de uma forma de cima, sem avistar os espinhos, aquela rosa ela vai ser simplesmente mais uma rosa que está exalando um perfume. Mas quando nós olhamos para a estrutura das rosas, que antes da decoração que é feita nos casamentos, nos eventos, há todo um trabalho que alguém estava lá tirando os espinhos. E é isso que Deus faz com a gente. Porque o próprio Jesus ele passou por momentos da vida dele em que ele teve que lidar com os espinhos. Mas também ele conseguiu extrair a beleza, apesar dos espinhos. E é isso que Cristo quer fazer com a gente. Ele tira os espinhos, ele tira o amargor da vida, ele tira a dúvida, a inconstância, o medo, e ele quer exalar na nossa vida. Então permita que Cristo venha exalar na tua vida. E para que isso venha acontecer, é necessário que ele possa estar acima de tudo. Eu quero agora te pedir para que você possa colocar diante do altar de Deus os teus temores, as tuas lágrimas, e eu quero te dizer que Deus, ele é maior do que tudo. Deus não vai te desamparar. A palavra de Deus fala que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz o Senhor. Então, porque ele venceu, você pode vencer. O Senhor fala para nós um salmo que é tão conhecido, mas muitas pessoas não têm extraído a riqueza desse salmo, que fala que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu não venho falar simplesmente de suprimento material, mas de suprimento espiritual. Então tudo que você necessita, o Senhor já preparou. Ele já foi antes e ele já declarou que você iria sim ser bem sucedido. O Senhor já foi em lugares que você vai estar. O Senhor já foi em cadeiras que você vai sentar. O Senhor já tocou na tua saúde. E o Senhor diz que ele muda diagnóstico. De repente você pode estar aqui agora e você está intercedendo por alguém que está enfermo, por alguém que está aflito. Deus irá mandar um anjo agora. Deus irá curar esta pessoa. Porque não existe impossibilidade diante do nosso Deus. Porque ele falou, ele disse, se você crê coisas maiores, eu irei fazer. Então, aquele que crê, ele é comparado a alguém que tem semeado. E a semente é como se fosse um grão de mostarda. Mas com esse grão de mostarda, você vai dizer a este monte, sai de um lugar e vá para o outro. Porque no mundo espiritual nós temos o poder dado por Deus de transicionar coisas. Nós temos o poder de fazer com que coisas venham colaborar ao nosso favor. A palavra de Deus fala que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. E nada é por acaso. Até aquele que você achava que era para o teu final, aquele que você achava que era para o teu fracasso, Deus vai transformar em dupla honra. Porque até aquelas coisas da nossa vida que a gente acha que não deveria ter acontecido, o Senhor transforma em testemunho. E Deus manda lhe dizer agora que ele está transformando a maldição em bênção. E que se tão somente você obedecer, que se tão somente você der ouvido à palavra de Deus, ele não está à procura de holocausto ou de sacrifícios, mas de um coração contrito e quebrantado, um coração que se humilha. E o Senhor vem dizer para nós, coloca o teu rosto num pó, porque para ti tem esperança. Muitos passaram por esta terra e poucos fizeram a diferença. Sabe por quê? Porque só faz a diferença quem anda com Deus. A palavra de Deus fala que Enoque andou com Deus e não se viu mais. Sabe por quê? Porque Deus tem uma proporção bem maior daquilo que você imagina. Porque quando nós andamos com Deus, as nossas vontades, todas elas vão para a cruz do Calvário. Todas elas a gente coloca diante do Senhor e nós nos esvaziamos. E nós caminhamos de glória em glória. Porque a gente não conhece o percurso que nós iremos percorrer. Mas todos os dias o Senhor quer te mostrar algo novo. E todos os dias que você possa convidar a presença de Deus para caminhar contigo. Em muitos momentos a gente lida com o deserto. Em momentos a gente lida com ondas. Em momentos nós estamos
em lugares áridos. E Deus manda dizer para você agora que Ele não te fez para ficar em um lugar parado. O Senhor não te fez em um lugar limitado, em um lugar de angústia, um lugar de medo. O Senhor já conquistou um lugar de paz. E essa paz, que excede todo entendimento, que Deus reservou para nós. E Ele vem dizer para nós nesta noite que a paz que Ele preparou para nós não é a paz que o mundo conhece, mas é a paz que vem da eternidade. Então que você possa declarar agora, do jeito que você sabe agora, assim como Deus preparou, me sustentou para estar com vocês agora, eu tenho certeza que Deus tem propósito nesta live. E se tão somente você perseverar, Ele vai te atender, Ele vai te solucionar, Ele vai visitar. Enquanto eu falo com você agora, eu contemplo como se fosse uma vassoura. E essa vassoura ele está varrendo tudo aquilo que não edifica. E Deus manda lhe dizer agora que a vassoura celestial está entrando aí na tua casa, está entrando no teu coração, na tua mente. E Deus libera para você agora um versículo que diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Senhor tomará assim a direção da sua vida. Deus manda dizer para você agora que Ele é o piloto, Ele é aquele que está direcionando, e você vai sim chegar ao destino que Deus reservou para você. A palavra de Deus fala que Esther teve que lidar com muitas aflições, mas ela não imaginava o lugar que ela iria ser colocada para poder representar um povo. E tudo que o Senhor faz é para nos preparar. Então a palavra de Deus fala que José ele foi vendido pelos próprios irmãos. A palavra de Deus fala que ele foi incompreendido por muitos. A palavra de Deus fala que ele foi tentado. E eu começo a imaginar que quanto mais José era provado, mais ele crescia. Porque nós temos duas alternativas: ou nós crescemos, ou nós olhamos para as aflições e paramos. Deus manda me dizer que Ele não te fez para parar. O Senhor te fez para marchar. E ainda que você possa ser levado ao vale de ossos secos, você não vai para este vale para se transformar em um vale de ossos secos. Você vai como um profeta, porque enquanto há vida, há esperança. Então a palavra de Deus fala que o profeta estava ali e o próprio Deus fez prova dele, porque vai existir momentos que o Senhor vai provar a tua fé. E geralmente o Senhor nos leva a lugares que a gente não consegue enxergar nada. E se de repente você vai se identificar com o que eu vou falar agora, você está em uma situação na sua vida que você já orou, que você já fez tudo o que você poderia fazer e você não viu nada acontecer, continue orando. Porque a palavra de Deus fala que enquanto nós dormimos, o Senhor vai sim preparar algo. Vai existir momentos que nós temos que fazer algo, mas vai existir momentos que nós iremos sim sentar na cadeira da espera para poder esperar Deus fazer. Sabe por que isso acontece? Porque o Senhor quer nos levar a uma dependência. Porque se tudo aquilo que a gente pedisse a Deus e até mesmo ordenasse que fosse feito da nossa forma, o Senhor entregasse, nós não precisaríamos de um Deus, porque nós seríamos o nosso próprio Deus. Então o Senhor vai te levar assim a lugares que você vai ser incompreendido, você vai ser levado a situações que você não vai ter resposta, vai ter momento que você vai estar aflito, vai ter momento que você vai julgar tudo ao contrário. Mas Deus manda te dizer que todos os fatores contrários, tudo aquilo que tem vindo contrário à tua vida, o Senhor vai transformar em ferramentas espirituais e em sementes que irão sim colaborar para o teu bem. A palavra de Deus fala que aquele que planta a semente, enquanto planta ele chora, esse vai colher com alegria. Então, que você possa agora ter a certeza, a convicção que ninguém consegue tirar de você, é a convicção de usar a tua fé e de colocar em prática. Então, você poderia agora estar no meio do mar, no oceano. A palavra de Deus fala no Salmo 139, que ainda que eu estivesse no fundo do mar e eu clamasse por socorro, sem ter nenhuma resposta de nenhum lugar, o Senhor iria sim mandar a tua resposta. Porque o teu Deus é aquele que manda socorro, o nosso Deus ainda manda ambulância em lugares que não tem acesso, em lugares escuros. O nosso Deus prepara banquete no meio do deserto. O nosso Deus faz o que nós não podemos fazer. E Ele diz para você que Ele é socorro, Ele é providência, e Ele não chega depois. Ele só chega assim na hora. Ele não chega nem antes e não chega depois. Ele chega na hora. E um momento muito difícil da vida do profeta Elias. Ele estava ali, ele tinha vencido tanto, ele tinha vencido 450 profetas de Baal. Ele tinha vencido um desafio que muitas pessoas nesta terra não estavam preparadas para vencer. Mas ele se sentiu impotente diante de uma mulher que estava afrontando ele.
e no meio de um combate muito grande. Ele estava ali numa depressão muito grande e ele começou a lamentar, ele começou a se sentir deprimido e o Senhor preparou o quê? A alimentação dele. O Senhor preparou o pão quentinho, o Senhor preparou a água e o Senhor disse assim: Elias, pode se preparar, se posicione, porque com a comida que eu, Senhor, trago a você, com o que eu me revelo a você, você vai caminhar e você ainda vai além do que você poderia imaginar. E assim foi feito, aquele homem recebeu aquela comida e aquele homem não desistiu, porque o Senhor não te colocou em situações, Ele não te fez a promessa para que você viesse desistir. Então Deus manda dizer para você agora, que ainda que você não consiga enxergar tudo, não se preocupe em enxergar o percurso todo, só que você possa caminhar, que você possa viver um dia de cada vez, porque Deus vai montar os degraus e não vai permitir que você venha cair nos abismos da vida. Ainda que o inimigo venha preparar a tua queda, ainda que muitos venham imaginar que você fracassou, todos os dias o Senhor tem uma palavra preparada e um novo cântico que Ele colocaram nos teus lábios, porque você é mais que vencedor. Então, em um momento muito difícil da vida do profeta Elias, ele disse: Senhor, mas tem só eu. O Senhor disse: não, Elias. Assim como você tem 7.000 homens que não têm se prostrado diante dos altares pagãos, que não têm negado o meu nome, que não têm recuado. Então Deus manda dizer para você que para aqueles que não recuam, o Senhor tem uma alternativa, muito mais do que uma solução. Deus tem uma exaltação. E se tão somente você for até o final do percurso e não desistir, você vai ser exaltado por Deus e não pelo homem. Muitos estão buscando a aprovação do homem. A aprovação do homem passa. A coroa que a gente recebe um dia vai desgastar. Até os próprios diplomas que nós temos um dia não vai valer nada para Deus. Mas o nosso coração é a maior essência que nós temos. E que você não venha perder a essência. Porque um dia tudo vai passar, tudo vai ficar. Mas aquele que tem uma história com Deus, ele não vai ser esquecido. Então, que você possa sim colaborar para o bem de alguém. Que você possa ter uma vida de testemunho, uma vida de propósito. Porque nós temos sim muito o que fazer nesta fazem. Por quê? Porque recuaram, porque perdeu o primeiro amor. A palavra de Deus fala que no final dos tempos o amor de muitos seria se esfriar, mas aquele que perseverasse até o final, ele seria salvo. Então, que você possa ter certeza que Deus te escolheu e que você não vai recuar. Então, enquanto eu falo aqui com vocês, eu contemplo ali aquela fornalha que foi montada para destruir aqueles jovens. E aqueles homens, no coração deles, que eles não tinham que desistir. Então a palavra de Deus fala que eles não eram homens interesseiros. E eles firmaram o propósito do coração. Que se Deus livrasse eles, ou que se Deus não livrasse da fornalha, eles iriam sim entrar na fornalha, mas eles não iriam negar ao próprio Deus. Então nós aprendemos com essa história que nós não temos que negar a presença de Deus, independente se Ele vai te dar a promessa, independente se Ele não vai dar, independente se Ele vai te abençoar ou se Ele não vai te abençoar. Muitos estão servindo a Deus pelos milagres, e milagres não transformam o coração de ninguém. O nosso coração é transformado pela presença de Deus, e para ter transformação tem que ter arrependimento. Então, que você possa firmar o teu propósito de oração diante de Deus. De repente o teu propósito de oração é ler 1 hora a Bíblia. De repente o teu propósito de oração é fazer algum bem, de repente é fazer algum jejum. Isso eu não quero saber, porque todos nós temos uma intimidade, e dentro da tua intimidade não tem ninguém que vai entrar. A palavra de Deus fala que ninguém conhecia, ninguém tinha profundidade, ninguém era capaz de suportar aquele fogo daquela fornalha. E o que fez a diferença foi o grau da adoração. Então eu iniciei falando de adoração, e Deus está requerendo de nós a nossa adoração. Porque quando nós adoramos a Deus, a gente não fica entre dois pensamentos, a gente não fica indo para um lado nem para o outro, a gente não quer pegar atalhos, mas a gente quer simplesmente seguir o nosso caminho. Aquilo que Deus preparou para você, aquilo que Deus já decretou no mundo espiritual que viesse a acontecer, mas que a gente precisa ser provado para ser aprovado por Deus. Então a palavra de Deus fala que aqueles 3 jovens, eles foram surpreendidos pela presença de Deus, porque eles não estavam esperando que o Senhor iria livrar eles. E a palavra de Deus fala que o 4º homem da fornalha, ele estava passeando, ele dançava com aqueles jovens. Então Deus manda dizer para você que essa fornalha que você passa hoje não é para o teu mal, não é para o teu fim, mas é para o começo de um grande projeto que Deus já definiu para a tua vida. Então o 4º homem da fornalha estava ali dançando
aqueles homens que colocaram aqueles jovens na fornalha, eles não conseguiram aguentar as chamas e eles morreram. Porque é muito sério a gente brincar com a glória de Deus. E a palavra de Deus fala que depois da fornalha, eles foram honrados. Foi colocado um anel no dedo daqueles homens e foi propagado em toda aquela cidade que ninguém iria se prostrar a outro Deus. Iria se prostrar sim ao Deus daqueles homens, de Mesaque, Sadraque e Abednego. Deus manda te dizer agora que aquilo que Ele vai fazer na tua vida vai ser tão grande que pessoas irão voltar para te pedir perdão e aqueles que te perseguiram vão ter que reconhecer quem Deus é na tua vida. Deus manda dizer para você agora que Ele está preparando uma coroa para colocar na tua cabeça e um anel para colocar no teu dedo. A palavra de Deus fala que o filho pródigo, ele antecipou a herança, porque uma herança a gente recebe quando alguém morre. E aquele jovem estava de uma forma tão ingrata, tão cega, que ele pediu uma herança de pai vivo. E ele disse: pai, eu quero a parte dos meus bens, eu quero a minha herança, e aí eu vou gastar no mundo. E a palavra de Deus fala que aquele jovem gastou tudo que ele tinha, toda a herança do pai, como diz. Ele torrou toda a herança. E a palavra de Deus fala que depois daquele homem passar por tudo que o homem pode oferecer, ele sentiu um vazio enorme. E diante daquele vazio, ele começou a sentir falta do pai. Ele começou a sentir falta da mesa. Ele começou a sentir falta das canções. Ele começou a sentir falta, sabe, de algo que é eterno. De algo que não passa. De algo que não perece. Mas de algo que é divino. E a palavra de Deus fala que o pai começou a perceber que aquele filho, ele estava querendo se aproximar. E ainda no caminho, o pai planejou. Ele tratou aquele jovem da melhor forma. Ele não preparou com condenação, ele não preparou com humilhação, mas ele preparou o melhor carneiro, ele matou o melhor carneiro. Sabe, ele colocou a melhor veste, ele calçou aquele jovem, ele colocou a melhor joia e a refeição foi feita. E é esse olhar que Deus fala conosco. Não é um olhar que o mundo titula, não é um olhar que o mundo rotula, mas é um olhar que acolhe. E é este olhar que Deus preparou para compartilhar conosco nesta noite. É esse olhar de perdão, esse olhar de misericórdia, é esse olhar de graça, Lamoneca Machuga e Andarai Andecas. Porque enquanto eu falo com você nesta noite, eu contemplo o Senhor descendo em lugares que nós não temos acesso. Mas se for preciso o Senhor descer até o inferno para salvar alguém, Ele vai descer. Ele vai investir até a última hora. E nós precisamos interceder como igreja do Senhor. Nós precisamos assumir um compromisso com o Senhor de interceder. Porque muitos não têm a visão que você tem hoje. Porque muitos não conseguem enxergar, não conseguem ouvir como você ouve. Mas a tua intercessão vai fazer com que pessoas sejam libertas, sejam livres. E que você possa propagar a libertação. Então é para este tempo que o Senhor fortaleceu o teu coração para propagar essas boas novas. As boas novas do reino, as boas novas que faz com que aquele que é cego possa enxergar. Esse evangelho que eu conheço é o evangelho que veste aquele que está nu. Nós temos a capacidade de vestir, não simplesmente um nu de forma física, mas um nu espiritual. Então, enquanto eu estou aqui, quantas pessoas estão aí precisando de uma palavra? Muitas pessoas estão clamando por um socorro. E você vai sim ser usado por Deus para ser o socorro dessa pessoa que está debilitada, que está fraca, que está perdida. Porque é para isso que o Senhor veio. Então que você possa receber essa unção. E em todos os lugares que você passar, a glória do Senhor vai te acompanhar. A palavra de Deus fala que a igreja primitiva, até mesmo, sabe, o suor de alguém, até mesmo a sombra de alguém, era capaz sim de ressuscitar mortos. E porque nós, essa igreja que nós vivemos hoje, a igreja brasileira, a igreja do mundo, não estamos experimentando os milagres extraordinários, porque muitos não estão crendo, porque muitos acham que os milagres ficaram na palavra, os milagres são reais. A palavra, ela existe, mas ela não é simplesmente uma palavra escrita, ela é uma palavra para se viver, é uma palavra de testemunho, é uma palavra em que ela é real e ela se faz presente no nosso dia a dia. Então Deus quer que você no teu dia a dia glorifique o nome dele. Glorificado seja o nome do Senhor nesta noite. Ele é poderoso, ele é forte, ele é onipotente. Não tem nada, ninguém que consiga roubar ou atrapalhar os propósitos do Senhor na sua vida. Então, assim como eu falava no Salmo 139, que antes que a palavra chegue da minha boca, o Senhor já sabe de tudo que eu vou falar, Ele já sabe o dia de amanhã, Ele já sabe tudo aquilo que você vai fazer. Então, enquanto eu falo aqui com vocês, eu me lembro que eu havia feito um propósito de jejum pela vida da minha mãe.
era de 40 dias de jejum. E eu me recordo que bem pertinho de eu terminar esse propósito, eu fui surpreendido com a notícia que ela havia tentado suicídio. E eu precisava entregar o propósito, eu me dirigi ao lugar que eu precisava orar, porque Deus tem que estar em prioridade. E depois eu cheguei naquele hospital. Ele estava ali toda entubada, não tinha mais nenhum pingo de chance dela reviver. Ela estava com a sua pele muito amarelada, muito pálida, sem um pingo de chance de viver. E eu estava ali clamando naquele hospital. As pessoas olhavam para mim e não me entendiam. Porque Deus me colocou no sobrenatural. E em muitos momentos nós seremos incompreendidos por muitos. E nós não precisaremos explicar a nossa fé, porque as pessoas não vão entender. Porque as coisas espirituais se discernem de forma espiritual. E as coisas terrenas de forma terrena. E nós não podemos agradar a Deus sendo guiado pela nossa própria visão. Mas nós temos que andar com a visão celestial. Então eu estava ali clamando, porque eu tinha a noção de que a pessoa que estava no coma, ela ouvia. E eu estava ali clamando, eu estava ali suplicando, eu estava ali pedindo a Deus, clamando por resposta. E de repente você pode estar aqui hoje, clamando por alguma resposta na tua vida. É algo impossível. Eu quero desafiar aqueles que creem no impossível de Deus, porque se você crer, Ele vai fazer. Então eu estava ali clamando, eu cheguei naquele hospital 9 horas da noite. E eu clamei até as 3 horas da manhã. Quando foi 3 horas da manhã, aquela mulher que estava ali, em um quadro ali, impossível de ressurreição. Eu consegui, sim, contemplar a ressurreição na vida da minha mãe. E aquele aparelho ele começou a apitar, ela começou a se mexer, e os dias foram se passando no quinto dia. Eu estava ali chegando em uma UTI, e a minha mãe estava ali lúcida, em perfeito estado, falando, se comunicando. E ela dizia para mim, eu vou ter uma segunda chance? Eu disse, vai, porque o nosso Deus é um Deus que salva. Então é esse Deus que eu venho através desse testemunho resumido falar para você, que Ele é o Deus que entra na UTI, Ele é o Deus que ressuscita mortos, Ele é o Deus que faz o que a medicina não pode fazer. E o mesmo Deus que ressuscitou a vida da minha mãe, é o mesmo Deus que vai ressuscitar o teu parente, que vai ressuscitar os teus sonhos, que vai entrar onde você não pode entrar e que vai brigar sim com o inimigo para poder devolver o que é teu. Então, Deus manda dizer para pessoas que estão aqui que de repente você pode ter sido roubado em algo. Existem vários tipos de roubo, não simplesmente roubo físico. Às vezes é um roubo emocional, às vezes é uma palavra maldita. São tantas coisas que alguém toma da gente, mas Deus manda te dizer agora que Ele vai fazer devolver tudo aquilo que tirar de você. E existem muitos momentos que nós somos injustiçados e nós, às vezes, pagamos por aquilo que a gente não cometeu. Às vezes porque Deus quer alcançar alguém, mas Deus manda te dizer que tudo aquilo que é teu vai chegar nas tuas mãos e não vai ser roubado de você. O Senhor diz para você agora que vai acrescentar, porque o que Ele acrescenta para você não é dor. A palavra de Deus fala que Deus enriquece um homem e não acrescenta dor. E o Senhor diz mais uma vez, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A palavra de Deus fala que o perfeito amor ele lança fora todo medo. Porque aquele que teme, ele não é aperfeiçoado. Mas aquele que ama, ele é aperfeiçoado. Então, eu creio que enquanto eu falo com vocês, todo temor, todo medo, tudo aquilo que vem para querer trazer peso ao teu ministério, ao teu casamento, à tua família, aos teus sonhos, o Senhor vai tirar. E em muitos momentos, quando o Senhor tira algo de nós, dói. Mas é necessário que o Senhor tire. E ainda que venha gerar lágrimas, ainda que venha doer, existem propósitos e situações em que Deus precisa arrancar alguém do nosso caminho. E às vezes a gente chora, a gente não entende, mas é para o nosso bem. Então, aquilo que você acha que é para o teu final hoje, você vai me dizer depois, você vai mandar um áudio, uma mensagem, um testemunho, vai dizer naquela noite em que você ministrar a palavra de Deus, Deus tirou algo. Mas esse algo que Deus tirou, Ele não simplesmente tirou, mas Ele acrescentou 100 vezes mais. Então, se você estiver disposto a entregar no altar de Deus aquilo que te custa, Ele vai acrescentar muito mais do que aquilo que você perdeu. Então, o Senhor fala de renúncia. Aquilo que você renuncia hoje diante do altar do Senhor vai se transformar em adoração. E essa adoração ela vai chegar no céu e ela vai ser respondida como um incenso suave diante das narinas do Senhor. Então, a palavra que Deus fala é essa. Não procure a aprovação do homem, não procure agradar o homem, porque o homem é falho, mas procure agradar a Deus. Porque antes que você pense e antes que a palavra chegue na tua boca, o Senhor já sabe tudo aquilo que você precisa.
Glorificado seja o nome do Senhor. Então, eu quero convidar vocês para orar agora nesta noite. Coloque o teu pedido de oração, coloque o teu nome, a tua localidade. Eu quero aqui abençoar a tua vida, porque foi para isso que Deus me constituiu. E eu quero orar, porque Deus ele é maior do que tudo. Então, coloque o teu nome, coloque o teu pedido de oração, e nós iremos agora orar. E quem vai fazer é o Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua presença nesta noite. Pai, a tua palavra fala que onde tem dois ou mais, é onde no teu nome ele só se faz presente. E nós estamos aqui, Senhor, para te pedir perdão pelos pecados e para te pedir agora o acesso para a sala do trono. Pai, nós somos tão limitados e nós não conseguimos fazer nada, Pai, se não for com a tua presença. Porque a tua palavra fala, Senhor, que sem o Senhor não podemos ir a lugar nenhum. E nesta noite, Pai amado, nós estamos aqui para nos humilhar, Senhor. Porque nós temos um mundo, Pai, que fala que para a gente ser bem sucedido, porque para a gente alcançar o sucesso, a gente tem que estar no topo. E o Senhor vem nos dizer que para a gente alcançar o sucesso espiritual, a gente tem que estar com o nosso rosto no pó. A gente tem que aprender o que é humildade. A gente tem que aprender o que é perdoar. A gente tem que aprender o que é se arrepender. E assim a gente recebe de Ti. Então, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos aqui pessoas que entenderam o que realmente é ID. Porque nós não estamos aqui levando a placa de um ministério, mas nós estamos intercedendo pela Tua obra. Nós estamos aqui, Senhor, nos juntando, Senhor, para poder propagar o Teu Evangelho com aquilo que o Senhor nos entregou, com a ferramenta que o Senhor nos deu, que é essa ferramenta chamada de celular, que é essa ferramenta que o Senhor nos proporciona de uma live, Pai amado. Muitos estão agora fazendo uma live, Pai amado, tantas coisas do mundo, e nós estamos aqui, Senhor, fazendo uma live de oração. Existe até live de trabalho de umbanda, de bruxaria, de feitiço, que não vai edificar a vida de alguém. Então Deus manda dizer para vocês agora, pastor aqui para a pastora, que vocês venham firmar esse propósito com o Senhor, e a live de vocês vai chegar longe, vai chegar em lugares que vocês não têm acesso. Eu me recordo que eu estava fazendo um trabalho na pandemia de uma live e muitas pessoas foram alcançadas. E depois da pandemia eu saí das lives e o Senhor cobrou e eu retornei. Porque o Senhor ele quer perseverança, e quando eu entendi que eu precisava perseverar, eu voltei a fazer as lives. Por quê? Porque eu tenho um propósito. Vai ter momento que vai ser difícil, vai ter momento que vocês não vão entender, mas se for constante, Deus vai honrar. E Deus vai entregar a vocês um rebanho novo. Eu falo aqui pra vocês, eu vejo vocês cuidando do rebanho de vocês de maneira muito forte. E eu vejo, pastor, como se você fosse um Davi. As pessoas olham pra ti e às vezes olham pra tua aparência, mas Deus conhece o teu coração. Davi ele foi exaltado como um rei, mas ninguém compreendeu que antes dele ser rei, ele estava ali isolado, ele estava ali cuidando de ovelhas, ele estava ali quando ninguém mais via. E Deus manda dizer para você agora, pastor, a pastora, que a Regiane, a gente que está aqui nessa live, que o maior mistério é no secreto. É quando ninguém mais vê. Deus foge o nosso caráter. José ele foi levantado a um patamar de governador. E muitos viram o governador. Mas ninguém conseguia enxergar o servo. Ninguém conseguia enxergar o coração de José. E é isso que Deus faz. Então, Deus manda dizer para vocês nesta noite que Ele está separando Davi, Ele está separando José, Esté no nosso meio. E vai nos entregar uma posição de renome, vai nos entregar um banquete, vai nos fazer sentar em uma cadeira de príncipe e de princesa. Não é para o nosso benefício, mas é para o nome do Senhor ser glorificado. Então, glorificado seja o nome do Senhor nesta noite. Recebe aí, Milena, o toque do Senhor. Recebe aí, porque quando eu falo contigo, eu vejo o Senhor com uma pá, Milena. E essa pá é uma pá de prumo. Deus está proporcionando agora na tua vida algo novo. Eu vejo tu viajando. O Senhor disse que tu é uma missionária. E tu vai chegar em lugares que tu jamais imaginou. E a Regiane vai te acompanhar assim. E a obra que Deus tem com vocês é uma obra grande. Então não se limite com aquilo que você enxerga hoje. Deus manda dizer para vocês que estão aqui nesta live. A palavra que Deus está me dando é essa. Não se limite com aquilo que você vê hoje. Deus é um Deus ilimitado e vai fazer coisas extraordinárias. Não se limite com a tua limitação. Não se limite com aquilo que você tem agora. Não se limite com aquilo que você enxerga hoje. Deus quer te fazer ir além. E assim como o Senhor fez o povo de Israel marchar e abrir o mar, Ele vai abrir o mar para você passar. Então recebe aí, Rafael, agora. O que Deus faz contigo agora, Ele enxugar as tuas lágrimas. O Senhor entra na tua vida sentimental e faz o que você não pode fazer. Franciele, recebe aí, porque Deus segura nas tuas mãos
e diz: não temas, porque eu estou contigo. Recebe aí, Maria, porque Deus te fortalece. Eu falo contigo, Maria, eu via como se fosse um peão rodando. E Deus manda te dizer agora que Ele está acalmando. Deus manda dizer agora para ti que Ele está agora fazendo com que todas as coisas colaborem para o teu bem. Ele é um Deus que está te conectando ao coração do Pai. E Ele está trazendo calmaria ao teu coração. Vocês que estão aqui agora, tem pessoas que estão aqui que tem problema com insônia. Deus manda dizer para você agora que você vai dormir em paz e segurança. E você vai ser despertado ao amanhecer. E você vai ouvir de Deus aquela palavra que fala que o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pelo amanhecer. Então Deus está preparando um novo amanhecer, porque a palavra de Deus fala que as veredas do justo é como a luz da aurora, que vai clareando até que um dia encontra a perfeição. Então, existe uma perfeição em Deus para você. Então, receba essa palavra, receba esse consolo, receba essa providência, porque Deus está abrindo portas aqui para pessoas que estão aí agora. Glorificado, Andressa, receba o toque do Senhor agora. Ana Graciela, Deus manda dizer para você agora, Ana Graciela, que Ele vai fazer de uma forma que hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. Você vai passar por muitas portas para poder chegar aonde Deus já preparou. E você vai um dia lembrar e vai dizer: Senhor, naquele dia o Senhor falou para mim que eu iria passar por muitas portas. E não é fácil a gente ser moldado, a gente ser esmiuçado, a gente ser, em muitos momentos, esmiuçado pelo próprio Deus. Mas Deus manda dizer para vocês que estão aqui nesta live que o nosso Deus, Ele é carpinteiro, Ele é também oleiro. E não cabe a criatura questionar com o Criador, o barro questionar com aquele que formou. E Deus manda te dizer agora que aqueles que olham para o processo que você passou não entendem. Mas esse barro ele vai ganhar uma forma e ele vai ser um vaso, um instrumento poderoso que vai ser usado por Deus. Ele vai trazer a excelência, Ele vai trazer o poder, Ele vai trazer a glória, e Ele vai trazer sim a capacitação. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele é santo, Ele é poderoso. Coloque o teu pedido de oração, eu quero abençoar a tua vida agora. Santo, santo é o Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua presença, Deus amado. Nós queremos agora te apresentar para esse projeto desta live, que vai ao ar, Pai amado, todas as sextas-feiras. Que haja renovo, que haja cura, que haja transformação, que haja libertação. E quando eu falo com você agora, eu contemplo uma espada. Lamandeca machuga e andarai decai, darai decai, decas. Lamandeca machuga e andarai, andecai, andarai derras. Eu consigo te ver, mulher, quando ninguém te vê, amandecas. Eu consigo te ver, homem, quando ninguém mais consegue te ver, amandecai, andarai decas. Eu sou socorro, Lamandecas. Eu sou providência, Lamandecas. Eu sou caminho novo, Lamanderás. Sou também descanso, Lamandaraiandecas. Eu tiro os espinhos para que você possa passar. Eu estou desobstruindo o teu caminho nesta Decalamandaraiandecas. E muitos podem até duvidar, mas o projeto que eu escolhi na tua vida, Rejane, Ayanderamandekai, vai se concretizar em Amandekai, Daraidecas. Eu estou agora liberando agora um veredito, Lamandecas. E esse veredito é ao teu favor, Rejane. Eu vi como se fosse uma procuração. Lamandecai, andarai, andarai, andecai, darai, andarás. Esse projeto é de Deus, a Edvânia, Pastor Paulo, Lamandarai, andecas. Eu vi como se fosse uma procuração. É uma procuração que está sendo assinada no céu. É um veredito, agora é a tua vitória. Para vocês que estão aqui agora acompanhando, a tua vitória está agora sendo assinada. E ao decorrer desses dias, vocês vão sim declarar e vocês vão sim testemunhar aquilo que o Senhor libera hoje. Ele libera a unção, Ele libera a glória, Ele libera a alegria, porque na presença do Senhor a fartura de alegria. O choro o Senhor nesse momento está tirando. E Deus manda dizer para ti, Adivânia, que o teu louvor vai chegar em lugares que tu jamais imagina. A tua voz, a tua imagem vai chegar em lugares, Rejane, Adivânia. O projeto é de Deus. E se foi Deus que determinou, pode fazer. Muitos vão dizer que vocês querem aparecer, mas cumpram o propósito do Senhor e vai. Porque aquele que é perseguir a árvore que dá fruto, ela é apedrejada. Então, se você começou a fazer algo e você teve que lidar com alguma perseguição, não desista, porque Deus disse que vai recompensar as tuas lágrimas. Ele vai recompensar a noite em claro. Ele vai recompensar o teu esforço, a tua oração, a tua submissão, o teu compromisso
e a tua dependência. Recebe aí, Igor de Deus, a resposta do Senhor, o veredito do Senhor, porque essa sentença vai ser liberada e o carimbo, ele não é o carimbo da terra, ele é o carimbo celestial. Deus manda dizer para vocês agora, eu vou fazer o que você não pode fazer, eu vou entrar em lugar que você não pode entrar, eu vou desatar nó, eu vou entrar em mente, eu vou entrar em coração, eu vou quebrar coração de pedra e eu vou converter pessoas. Não desista de orar por aquele familiar que hoje é problemático. O Senhor diz para você que ele vai sim se converter e ele vai ser a pessoa mais abençoada da terra. Porque quando você intercede, o Senhor abençoa. Vai para a madrugada, vai para o meu dia, levanta o teu propósito de oração, de jejum, porque Deus diz que vai recompensar o teu clamor. Senhor, muito obrigado pela tua presença, Deus amado. Vai entrando em lares, vai entrando em casa, em famílias, Deus amado. Que esta live está sendo agora ministrada, Pai amado, chegue em corações que está triste, Deus amado. Senhor, vai nesse momento mudando o quadro entre hospitais, em presídios, em manicômios, Pai amado, em penitenciárias. Alcança as crianças de rua, Pai amado. Nós estamos aqui como missionários, não estamos aqui para aparecer, não estamos aqui para perder tempo, mas estamos aqui para ministrar a tua palavra. Que haja cura, que haja pedido de perdão, que haja renovo, que haja, Deus amado, reconstrução de casamento, que a aliança ela seja restaurada. Vai nesse momento restaurando, Deus amado, ministérios. Alcança aqui Fortaleza, o Ceará, Pai amado. Alcança aí Brasília, Urbelândia, os estados que estão aqui assistindo. Alcança as nações e nós como tua igreja não iremos olhar para trás. Igreja do Senhor, não é tempo de olhar para trás, não é tempo de contender com pessoas, não é tempo de voltar para pegar o que ficou atrás. É tempo de deixar o que ficou atrás e avançar para as coisas novas que o Senhor já preparou. Assim você vai sim ser aprovado aqui na terra, e quando chegar no céu, você também vai receber a aprovação. E você vai ouvir de Deus, você foi fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Eu quero agora abençoar a tua vida, seja agora abençoado. As palavras contrárias agora o Senhor está quebrando. Ele disse que você é mais que vitorioso. De repente alguém disse que não ia dar certo, alguém te chamou de fracassado. Eu quero te dizer que você é mais que vencedor. Porque você serve a Deus, não tem ninguém que sirva a Deus que fique confundido. Você não vai ficar confundido, você não vai ficar esquecido, não vai faltar recurso, porque Ele é Deus que manda a providência e Ele é Deus que abre a porta. Senhor, muito obrigado pela tua presença nesta noite. Eu quero aqui abençoar os teus servos. Faz por nós o que ninguém pode fazer. Senhor, entre em lugares, entre em lares e que venha haver testemunho. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. Você vai colocar aí, procurar o Instagram aí, da Adivânia, vai poder testemunhar da Rejane, daquele que Deus faz hoje. Deus manda dizer para você contar uma semana, porque ao decorrer desta semana, grandes milagres o Senhor vai te conceder, de providência, de paz, de alegria, de renovo, e que você possa ser ricamente abençoado. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu já quero aqui agradecer a companhia de vocês aqui, nesse momento aqui, essa participação, essa oportunidade, que eu estou agora sendo renovado por Deus. Enquanto eu falo com você agora, o Senhor me dá uma visão daqueles dois ladrões que estavam na cruz. E um ladrão, ele conversou com Deus, ele se aproximou de Deus e ele ouviu de Jesus: ainda hoje tu terás um encontro comigo no paraíso. Então é isso que Deus fala pra gente agora, que ainda hoje a gente tem um encontro com o sobrenatural, um encontro com a graça, um encontro com a plenitude que Deus libera para nós hoje. E você vai sim sair desta noite de maneira diferenciada. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui compartilhar com vocês aqui o meu Instagram. Eu tenho um projeto toda segunda-feira a partir das 22 horas. É uma live de intercessão. Toda segunda-feira no Instagram, sementes.07. Tem pessoas que estão acompanhando agora pelo meu Instagram também. Eu não consegui entrar ao vivo do meu Instagram. E que vocês possam ser agora abençoados, vocês que estão aí. Quero agora... Quem é que tá aí? Quem é que tá no Instagram? Rose. A Rose. Ronile. Roniele, Iane, a Iane, vocês que estão aí pelo meu Instagram, o Genils, sejam agora ricamente abençoados. Na segunda-feira eu estarei ao vivo na live a partir das 22 horas no Instagram, semente.07. Que você possa seguir também, eu tenho um canal no YouTube que eu coloco todos os dias vídeo. E eu quero aqui agradecer aqui a minha participação e a vida de vocês, a minha esposa que está aqui também na live aqui me ajudando. Aqui no Instagram dela aqui. A Cibele, e glorificado seja o nome do Senhor. Muito obrigado aqui pela participação e que Deus abençoe a todos. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.
Glória a Deus. Eu quero agradecer a vocês que estão acompanhando aí. E a gente retorna na segunda-feira, a partir das 22 horas. Eu vou pedir para encerrar aqui a live. Que Deus abençoe, viu, vocês.